7 décadas, desde os manuscritos do Mar Morto, foram descobertos cerca de 80 novos fragmentos. Dos textos antigos foram revelados ao público. Em 1947, um jovem beduíno, um pastor vagava perto do Mar Morto, quando ele atirou uma pedra em uma caverna e ouviu algo se estilhaçar. Curioso, ele entrou para ver o que havia lá dentro. Sim, era. O que ele descobriu mudaria tudo. História. Uma coleção de argila antiga. Potes, cada um contendo pergaminhos de couro, cuidadosamente embrulhados em linho. Aqueles. Os pergaminhos seriam posteriormente conhecidos como os dos mortos. Os manuscritos do mar, um dos mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. Eles são os mais antigos manuscritos bíblicos conhecidos já encontrados, datando de mais de 2.000 anos. Nos próximos 70 anos, estudiosos de todo o mundo estudou esses textos, debateu suas origens e tentaram descobrir quem. Eles escreveram sobre isso e explicaram o porquê. Eles, cuidadosamente, estudou os pergaminhos de todos os lugares, possível ângulo, analisando a caligrafia, estilos, comparação de padrões linguísticos e examinando a textura e a condição do próprio pergaminho. Utilizando todas as ferramentas tradicionais, arqueologia e estudos textuais, eles trabalharam para descobrir onde estes manuscritos notáveis vieram de e o que eles realmente queriam dizer. Com o tempo, uma visão amplamente aceita começou a tomar forma. Isso influenciou a maneira como interpretamos. Esses textos aprofundaram nossa compreensão do judaísmo primitivo e até mesmo moldou a forma como nós viu as origens do cristianismo. Essa perspectiva foi construída ao longo de décadas, apoiado por alguns dos mais respeitados estudiosos em estudos bíblicos e arqueologia. Então, em 2020, uma equipe de cientistas divulgaram resultados de um estudo que parecia quase impossível de, acreditem. Eles fizeram algo que ninguém tinha feito. Já tentou antes? Em vez de estudar apenas a escrita, eles extraíram e sequenciaram DNA antigo dos próprios manuscritos do Mar Morto. Não das pessoas que as escreveram, mas das peles de animais usadas para criar um pergaminho. O que esse DNA revelou chocou. Mundo arqueológico e especialistas forçados. Repensar tudo em que acreditavam sobre esses textos antigos. Esta é a história de um inesperado, descoberta revolucionária, onde a biologia molecular encontrou arqueologia bíblica. Cientistas descobriram uma maneira de ler a genética. Informações de pergaminho que está acima, 2.000 anos de idade. Tudo isso sem causar danos. As escrituras sagradas, preservadas nela. Ao fazer isso, minúsculos vestígios de... O DNA antigo respondeu a perguntas que décadas de pesquisa tradicional poderiam não resolvido completamente. Os manuscritos do Mar Morto são compostos por cerca de 25.000 fragmentos, representando quase 1.000 manuscritos diferentes. Eles foram descobertos em 11 cavernas próximas, Qumran entre 1947 e 1956. Esses textos incluem as cópias mais antigas conhecidas de livros bíblicos, juntamente com religiosos, escritas, regras da comunidade, hinos, orações e detalhes, comentários. Os pergaminhos datam de aproximadamente 250 e.Q até 68 BC. Um período crítico em a história do judaísmo e os primeiros raízes do cristianismo. Quando eles eram descobertos primeiro, eles eram surpreendentemente bem preservados, graças ao clima seco do deserto e o fato de terem sido selados dentro vasos de barro há séculos. Mas ao longo dos últimos 70 anos, constante manuseio, estudo e exibição pública cobraram seu preço. Hoje, os pergaminhos são incrivelmente frágeis. Os fragmentos são tão pequenos e desgastados que os estudiosos mal conseguem decifrar o texto. E porque esses escritos são considerados sagrados por diversas religiões, tradições, qualquer teste que poderia danificá-los foi estritamente desativado. Limites. A dimensão do desafio. O desafio para os pesquisadores era enorme. São cerca de 25.000 fragmentos, a maioria deles pequenos pedaços de pergaminho com apenas alguns palavras ou linhas parciais visíveis. Não, títulos,
sem números de página e sem clareza. Maneira de saber a que peças pertencem, juntos. É como tentar montar 1000 quebra-cabeças diferentes. Quebra-cabeças, todos misturados em um só. Enquanto a maioria faltam peças e não há nada. A imagem servirá de guia. Os estudiosos tiveram que depender de análises cuidadosas. Palpites fundamentados. Eles estudaram estilos de caligrafia, comparando estilos de escrita. Veja se fragmentos diferentes podem ter. Foi escrito pelo mesmo escriba. Eles também examinaram os detalhes físicos do pergaminho, sua cor, textura e espessura, na esperança de combinar pedaços que vieram do mesmo animal, pele. Além disso, eles analisaram o conteúdo em si, buscando pistas em o texto que pode ligar fragmentos o mesmo manuscrito. Este trabalho foi incrivelmente desafiador. Acarretava riscos reais. Um erro pode mudar a forma como um texto é entendido. Se 2 fragmentos fossem se unidos incorretamente, poderia criar uma leitura falsa que induz o futuro ao erro. Acadêmicos. Isso pode até levar a ideias, sendo atribuído a autores antigos que nunca os escrevi de fato. Erros podem levar à criação de híbridos, textos, combinações que nunca realmente existiu na história. A margem de erro foi enorme e as consequências pode ser sério. Mas, apesar dos riscos, os estudiosos não tinham alternativa. Estas eram os únicos métodos disponíveis para fazer sentido dos fragmentos. Ao longo de décadas de estudo cuidadoso, a teoria dominante começou a tomar forma. Muitos estudiosos concluíram que os pergaminhos estavam ligados aos essênios, uma seita judaica mencionada pelos antigos. Historiadores como Flávio Josefo e Pliny Ovilho. Segundo essa visão, os essênios viviam em um local isolado, quase monástico, comunidade em Qumran. Acreditava-se que eles eram comunidade, ter se separado de sociedade judaica dominante, seguindo leis de pureza rigorosas e dedicação de seus vidas para preservar e copiar sagrado. Textos. Segundo a história, quando o exército romano avançou durante a revolta judaica, por volta de em 68 de Ponto, os essênios esconderam sua coleção de inscrições em cavernas próximas. Lá, os pergaminhos permaneceram intocados por quase 2000 anos, até sua descoberta em 1947. Essa teoria parecia explicar muitas coisas. Aspectos dos pergaminhos. O sectário, escritos, especialmente aqueles que descrevem regras da comunidade e vida diária, em estreita colaboração, coincidia com o que as fontes antigas haviam dito. Sobre os essênios, certos textos revelaram ainda mais pistas. Alguns seguiam um calendário solar, que era diferente do calendário lunar, usado em Jerusalém. Isso sugeriu presença de um grupo que tinha deliberadamente separado do templo, estabelecimento. Outros escritos tinham um tom apocalíptico expressando forte oposição em relação a Jerusalém, sacerdócio. Isso correspondia à ideia de uma comunidade separatista radical, uma que acreditava-se que uma intervenção divina estava a caminho. Com o tempo, essa interpretação se tornou amplamente aceita. Era ensinado em universidades, apresentadas em documentários e apresentadas em exposições de museus. A conclusão parecia clara. Os manuscritos do Mar Morto eram a biblioteca do Essênios, caso encerrado, mas nem todos. Estava totalmente convencido. Mesmo com essa teoria, tornou-se dominante, certo? Os problemas continuaram a preocupar os estudiosos. Os pergaminhos mostravam algo notável: diferenças nos textos. Havia múltiplas versões da mesma passagem bíblica, livros, e nem sempre combinavam entre si. Outros. Alguns fragmentos foram escritos em roteiros completamente diferentes por diferentes escribas, cada um seguindo o seu estilos e convenções de escrita próprios. A qualidade do pergaminho também variava, amplamente. Alguns eram feitos de materiais finos. Algumas peles eram preparadas, enquanto outras eram rústicas e mal processado. Além disso, a datação por radiocarbono revelou que certos os pergaminhos eram, na verdade, mais antigos que o próprio assentamento de Qumran. Mas talvez a questão mais intrigante era se pura diversidade dos textos. Se isso, a coleção realmente pertencia a uma única seita isolada, por que seria? Incluem múltiplos
às vezes, versões conflitantes do mesmo. Livros bíblicos? Por que eles os preservariam? Escritos que refletiam crenças que eles não concordaram? E por que concordariam? Biblioteca seria tão variada se eles fossem copiar textos principalmente para uso próprio e de acordo com sua própria teologia. Opiniões? Essas questões continuaram a incomodar estudiosos. No entanto, sem evidências sólidas para apoiar explicações alternativas. A teoria de Essen permaneceu a mais amplamente aceita. Aceito. Afinal, era o melhor. Conclusão possível usando ferramentas tradicionais de arqueologia e análise textual. Então, em 2012, algo aconteceu. Aconteceu algo inesperado. Algo que acabaria por mudar tudo. Conversa. Um biólogo molecular chamado Oded Hashavi estava almoçando com um personagem bíblico, acadêmico chamado Noam Mizrahi, em Tel Aviv, Universidade. Eles estavam falando sobre manuscritos do Mar Morto e a discussão em andamento. Desafio de combinar fragmentos e descobrir de onde eles vieram. Não. Mizrahi explicou o quão difícil era para que os estudiosos reconstruam tudo. Manuscritos de milhares de peças minúsculas com pouquíssimas pistas para guiar. Ele falou sobre os riscos de fazer correspondências incorretas e a frustração de questões que os métodos tradicionais simplesmente não soube responder. Ouvindo isso, Odavi Tujo Komos. Sua especialidade era genética e DNA. Análise. Perguntou algo simples, mas uma pergunta poderosa. Uma que mudaria tudo. Tudo. De que são feitos os pergaminhos? Senhora Rahi respondeu. Pergaminho, pele de animal. Rachi parou por um momento, pensando nisso, por meio. Então, ele disse algo que desencadearia um grande avanço em arqueologia bíblica. Depois o pergaminho. Possui DNA. Foi um daqueles raros momentos em que dois campos completamente diferentes, genética e texto antigo, estudos, reuniram-se e abriram o P. Chamamos porta para uma forma completamente nova de compreendendo o passado, não a senhora. Hahi compreendeu os desafios textuais que havia intrigado os estudiosos por décadas. Oded Reichi viu o potencial para solução biológica. Juntos eles perceberam que análise de DNA é antigo. Um método que já transformou a arqueologia por desvendar padrões de migração humana e a história da população, poderia ajudar a responder perguntas sobre os manuscritos do Mar Morto, que as abordagens tradicionais não conseguiam totalmente resolvido. Mas houve um grande obstáculo que fez essa ideia parecer quase impossível. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas antigos, eles são sagrados, profundamente, respeitados por diversas religiões, tradições. Depois de mais de 2000 anos de envelhecimento e décadas de estudo, eles são também extremamente frágeis. Qualquer método que envolva cortar amostras, perfuração do material ou remover pedaços dos pergaminhos era completamente fora de questão. Os manuscritos tinham que permanecer intactos, cuidadosamente preservados para o futuro. Gerações. Como extrair DNA de tecidos antigos? Manuscritos sem danificá-los? Como? Você consegue coletar material genético suficiente para uma análise adequada, enquanto ainda respeitando regras éticas rigorosas, padrões de preservação para textos sagrados. Para resolver isso, uma equipe se uniu, que incluía Odavi, Noam Mizrahi e Panina Shaw, curadora do Mar Morto. Pergaminhos no Museu de Antiguidades de Israel. Autoridade. Eles passaram anos desenvolver um método que pudesse coletar material genético suficiente para estudo, sem violar a regra estrita de não danificar os pergaminhos de forma alguma. A descoberta crucial ocorreu quando perceberam algo simples, porém poderoso. Não precisavam coletar amostras diretamente do pergaminho. Ao longo de muitos anos de manuseio e pesquisa, minúsculas partículas dos pergaminhos se acumularam naturalmente, como poeira, dentro dos recipientes, onde os fragmentos eram armazenados. Essa poeira continha colágeno, a proteína que compõe a pele dos animais. E dentro desse colágeno havia vestígios de DNA antigo. Ao coletar cuidadosamente a poeira das bordas em branco, ou áreas danificadas onde não havia mais escrita, a equipe conseguiu reunir material suficiente para análise genética, sem nunca tocar no texto em si. Foi uma abordagem brilhante e não invasiva,
usando material que normalmente seria ignorado ou descartado para revelar segredos ocultos por mais de 2.000 anos. Mas extrair DNA utilizável de pergaminhos antigos estava longe de ser simples. O processo de fabricação do pergaminho, que envolve a imersão, raspagem, estiramento e secagem de peles de animais, já danifica o DNA em nível molecular. Em seguida, os pergaminhos eram escritos com tintas à base de ferro, que são quimicamente corrosivas e podem degradar ainda mais o material genético. Depois disso, os pergaminhos passaram 2 milênios em cavernas no deserto, expostos a variações de temperatura, umidade e depósitos minerais do ambiente circundante. E, nos tempos modernos, foram manuseados por inúmeros pesquisadores ao longo de décadas. Cada pessoa pode deixar para trás vestígios do seu próprio DNA. Como resultado, o DNA disponível para estudo era extremamente frágil, altamente fragmentado e frequentemente misturado com contaminação moderna. Para lidar com isso, a equipe trabalhou em laboratórios especializados em DNA antigo, com controles de contaminação extremamente rigorosos. Os pesquisadores usavam equipamentos de proteção individual completos, incluindo macacões, máscaras e luvas, para garantir que nenhum DNA novo interferisse nas amostras delicadas. O laboratório foi projetado para evitar até mesmo a menor contaminação. Mantinha pressão positiva para impedir a entrada de ar externo. Todos os equipamentos eram esterilizados com luz ultravioleta entre os usos, e as superfícies de trabalho eram limpas repetidamente com água sanitária. Cada etapa do processo era cuidadosamente monitorada, documentada e controlada. Os pesquisadores se concentraram em 2 tipos principais de material genético. Primeiro foi o DNA mitocondrial, que é mais abundante em amostras antigas. Como cada célula contém centenas de mitocôndrias, e cada mitocôndria tem seu próprio pequeno genoma, muitas vezes é possível recuperar o DNA mitocondrial, mesmo de material altamente degradado. Eles também trabalharam com o DNA nuclear. Embora seja muito mais difícil de extrair de amostras antigas, fornece informações mais detalhadas sobre animais individuais e como eles se relacionavam uns com os outros. Para garantir a precisão dos resultados, a equipe seguiu procedimentos rigorosos de autenticação. Eles buscaram padrões específicos de danos que sabidamente ocorrem no DNA antigo ao longo de extensos períodos de tempo. Repetiram as extrações dos mesmos fragmentos para verificar a consistência. Compararam os resultados entre diferentes laboratórios e utilizaram métodos estatísticos avançados para separar o DNA antigo genuíno da contaminação moderna. Este não foi um trabalho rápido ou fácil. Exigiu anos de esforço meticuloso, centenas de amostras, milhares de horas em laboratório e verificação constante de cada resultado. Mas no fim, eles conseguiram recuperar sequências genéticas confiáveis de dezenas de fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. E o que essas sequências revelaram desafiaria décadas de pensamento estabelecido, forçando os estudiosos a repensarem o que acreditavam saber sobre as origens e a natureza dos manuscritos do Mar Morto. A primeira grande descoberta da análise de DNA pareceu simples a princípio, mas seu impacto foi muito mais profundo do que qualquer um esperava. Quando a equipe examinou o material genético de diferentes fragmentos dos manuscritos, descobriu que a maioria era feita de pele de ovelha. Isso fazia sentido, já que ovelhas eram comuns na Judéia antiga, e suas peles eram normalmente usadas para fazer pergaminho. Mas então veio uma surpresa. Alguns fragmentos eram feitos de pele de vaca. E isso mudou tudo. Qumran, o sítio arqueológico onde os pergaminhos foram descobertos, fica no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, um dos ambientes mais áridos e inóspitos da região. É uma paisagem dominada por rochas, areia e vegetação muito escassa. A água é escassa e quase não há pastagens. Ovelhas e cabras conseguem sobreviver nessas condições adversas porque são bem adaptadas à vida no deserto. Mas com o gado é diferente. Ovelhas e cabras conseguem sobreviver em condições desérticas severas porque precisam de relativamente pouca água e se alimentam de plantas resistentes e esparsas. Mas o gado bovino é completamente diferente. As vacas precisam de grandes quantidades de água, muitas vezes dezenas de litros por dia, e dependem de pastagens ricas em grama e vegetação abundante.
elas simplesmente não são adaptadas à vida no deserto. Isso significa que uma comunidade que vivia em Qumran não poderia ter criado gado bovino ou produzido pergaminho de couro bovino regularmente. O ambiente simplesmente não permitia. Portanto, se alguns pergaminhos foram escritos em pele de vaca, eles devem ter vindo de outro lugar, algum lugar com fontes de água confiáveis e terras férteis além do deserto. Essa foi uma revelação impactante. As evidências genéticas mostraram claramente que nem todos os manuscritos do Mar Morto se originaram em Qumran. Um simples detalhe biológico, vaca versus ovelha, desafiou uma ideia central da antiga teoria de que os pergaminhos eram a biblioteca particular de um único grupo isolado que vivia ali. Mas as descobertas de DNA foram ainda mais longe. Ao estudar as semelhanças genéticas entre amostras de pergaminho, os pesquisadores puderam determinar se diferentes fragmentos provinham do mesmo animal ou de animais intimamente relacionados. Essa descoberta permitiu aos pesquisadores criar uma espécie de impressão digital genética, capaz de ajudar a identificar fragmentos que provavelmente pertenciam ao mesmo manuscrito. Foi um avanço significativo. Pela primeira vez, os estudiosos dispunham de um método científico objetivo para determinar se as peças se encaixavam. Em vez de dependerem apenas de comparações de caligrafia ou de palpites fundamentados na aparência do pergaminho, agora podiam usar evidências genéticas para confirmar conexões reais. Uma das descobertas mais importantes envolveu o livro de Jeremias. Os manuscritos do Mar Morto preservam duas versões muito diferentes desse texto. Uma versão se assemelha bastante à Bíblia hebraica que conhecemos hoje. É mais longa e segue uma ordem de capítulos familiar. A outra versão é muito mais curta, omitindo seções inteiras, e seus capítulos estão organizados em uma sequência completamente diferente. Por décadas, estudiosos debateram o significado disso. Seriam essas apenas variações da mesma tradição, moldadas por escolhas de cópia ou erros de escribas, ou representariam tradições textuais totalmente diferentes que se desenvolveram em comunidades separadas? Essa questão era crucial para entender como os textos bíblicos foram formados e transmitidos no mundo antigo. As evidências de DNA finalmente forneceram uma resposta clara. Fragmentos da versão mais curta de Jeremias foram escritos em pergaminho de vaca, enquanto a versão mais longa apareceu em pergaminho de ovelha. Como esses pergaminhos provinham de animais diferentes e provavelmente de regiões diferentes, especialmente considerando que o gado não sobreviveria no deserto, isso sugere fortemente que eles se originaram em comunidades distintas. Em outras palavras, não se tratavam apenas de pequenas variações. Eram versões distintas do mesmo texto, preservadas e transmitidas independentemente em diferentes locais. Outro teste crucial envolveu os cânticos do sacrifício do Shabat, um texto melodioso que descreve a adoração angelical em um templo celestial. Cópias desse texto foram descobertas tanto nas cavernas de Qumran quanto em Masada, a fortaleza onde os rebeldes judeus fizeram sua última resistência contra Roma em 73 d.C. Isso levantou uma questão importante. A versão de Masada veio de Qumran, ou todas as cópias eram originalmente da mesma fonte? A análise de DNA deu uma resposta clara. Vários fragmentos desse texto encontrados em Qumran vieram de animais diferentes. Isso significa que não eram pedaços de um único pergaminho que se partiu. Eram cópias separadas. Isso apontava para algo maior. Sugeria que o texto era amplamente conhecido e copiado por diferentes grupos, em vez de ser posse exclusiva de uma seita isolada. Ainda mais reveladora foi a chamada análise de parentesco. Ao estudar o DNA nuclear, os pesquisadores conseguiam, por vezes, determinar se os animais utilizados para a produção de pergaminho eram aparentados. Por exemplo, irmãos compartilham grandes porções de seu DNA, enquanto pares de pais e filhos apresentam padrões de herança reconhecíveis. Em alguns casos, relações ainda mais distantes puderam ser detectadas. Quando a equipe encontrou grupos de pergaminhos feitos de animais intimamente relacionados, isso indicou que esses materiais, provavelmente, vieram do mesmo local e época. Afinal, animais aparentados teriam sido criados juntos, no mesmo rebanho ou bando. O uso de suas peles para pergaminho sugere um centro de produção local onde vários pergaminhos foram criados a partir de recursos próximos. O que os pesquisadores descobriram corresponde ao que se esperaria se os pergaminhos viessem de vários locais, e não apenas de uma comunidade isolada.
Eles encontraram grupos de pergaminhos relacionados, provavelmente produzidos juntos em um mesmo local, misturados com pergaminhos completamente não relacionados de outras regiões. No fim, a diversidade genética contou uma história clara. Os manuscritos do Mar Morto não foram produto de um único grupo que copiou textos para uso próprio. Em vez disso, eram uma coleção reunida de muitas fontes diferentes. As implicações foram ainda mais profundas quando a equipe examinou livros bíblicos específicos. No caso de Isaías, descobriram que diferentes cópias foram escritas em pergaminhos de animais não relacionados. Isso mostrou que várias comunidades estavam copiando o texto de forma independente. Ao mesmo tempo, as diferenças entre essas cópias apontavam para algo mais. Tradições escribais distintas, métodos de cópia diferentes e, possivelmente, até mesmo perspectivas teológicas variadas. As evidências de DNA confirmaram o que alguns estudiosos há muito suspeitavam, mas não conseguiam provar. Os manuscritos do Mar Morto não representam a voz de um único grupo. Em vez disso, refletem múltiplas comunidades, tradições e interpretações, todas preservadas juntas nas cavernas perto de Qumran. Essa descoberta reformulou a maneira como os estudiosos entendem os manuscritos e o que eles revelam sobre o judaísmo antigo. Se os manuscritos fossem realmente a biblioteca de uma seita isolada, como sugeria a teoria tradicional, a diversidade neles contida seria difícil de explicar. Por que um grupo manteria múltiplas versões conflitantes de textos sagrados? Por que preservar escritos que refletiam crenças com as quais talvez nem concordassem? Seria como uma comunidade religiosa moderna manter diversas versões contraditórias de seus próprios textos sagrados. Possível, mas difícil de compreender. Mas se os manuscritos vieram de muitas comunidades diferentes da Judéia Antiga, tudo começa a fazer sentido. A diversidade não é confusa. É esperada. A coleção se torna um retrato do pensamento religioso durante o período do Segundo Templo, mostrando debates, variações e uma ampla gama de crenças. Diferentes comunidades tinham suas próprias versões dos textos bíblicos. Elas enfatizavam diferentes aspectos da lei religiosa e seguiam diferentes tradições na hora de copiar e preservar os escritos sagrados. A descoberta do pergaminho de vaca acrescentou outra peça importante ao quebra-cabeça. Ela provou que os textos estavam sendo fisicamente transportados entre as regiões. Pergaminhos escritos em áreas mais úmidas e férteis foram levados para o deserto da Judéia, onde eventualmente foram armazenados em cavernas. Isso indica a existência de redes de comunicação, troca e possivelmente até mesmo peregrinação que conectavam as comunidades judaicas antes da destruição de Jerusalém pelos romanos. As evidências de DNA deram forte apoio a uma teoria que alguns estudiosos vinham sugerindo há anos, mas que nunca haviam conseguido comprovar completamente. Em vez de serem a biblioteca secreta de uma única seita, as cavernas, perto de Qumran, podem ter funcionado como uma genza, um local de armazenamento sagrado onde as comunidades judaicas depositavam textos antigos, desgastados, ou mesmo teologicamente sensíveis, que continham o nome de Deus, e, portanto, não podiam ser destruídos segundo a lei judaica. Jerusalém fica a apenas cerca de 20 metros de Qumran. E durante o cerco romano, entre 60 e 870 d.C., refugiados podem ter escondido textos sagrados em cavernas próximas, somando-se aos escritos já ali armazenados ao longo do tempo. Isso explica por que os manuscritos do Mar Morto são tão diversos. Em vez de representarem a biblioteca de um único grupo, provavelmente constituem uma coleção compartilhada por várias comunidades. Alguns textos são mais antigos que Qumran, e muitos apresentam diferentes versões dos mesmos escritos, refletindo crenças e tradições variadas. Pesquisas de DNA confirmam essa diversidade, mostrando que os textos bíblicos não eram fixos, mas continuavam a evoluir. Diferentes comunidades preservaram diferentes versões, moldando tanto o judaísmo quanto o cristianismo primitivo. Combinando genética com tecnologia moderna, os cientistas descobriram uma história muito mais rica, revelando que os pergaminhos não representam uma única voz, mas muitas, preservadas juntas por mais de 2000 anos.